Se você atende o seu cliente assim, você nunca vai fidelizar esses seus clientes. Nunca. Pode ter certeza disso. Eu estudei os maiores especialistas em relacionamento com o cliente do mundo e eles todos concordam em uma coisa: a maioria das empresas está cometendo os mesmos 5 erros que destroem o relacionamento antes mesmo desse relacionamento começar. Opa, eu sou o Rômulo Balga, CEO da Maxbot, e nós ajudamos empresas a criarem relacionamentos profundos com seus clientes através de atendimento de qualidade e automação inteligente. Nesse vídeo, eu vou te revelar exatamente quais são esses 5 erros que você provavelmente está cometendo agora e como você pode corrigir e transformar clientes ocasionais em clientes fiéis que compram de você para sempre. A verdade é que fidelizar clientes é muito mais fácil de conseguir do que você conseguir conquistar um novo cliente. Mas a maioria das empresas não sabe disso ou se sabe, principalmente não praticam isso. Elas focam tudo em trazer novos clientes e depois tratam mal o cliente que já tem. Eu passei anos estudando, tem 12 anos que eu trabalho com atendimento ao cliente, e as melhores práticas de relacionamento com o cliente e descobri. Eu passei anos estudando as melhores práticas de relacionamento com o cliente e descobri que existe 5 erros específicos que destrói o relacionamento. Tem 12 anos que eu trabalho com relacionamento com o cliente e pode ter certeza que eu vejo esses 5 erros acontecer de forma muito frequente. Se você conseguir evitar esses 5 erros, você vai ter clientes fiéis que compram de você repetidas vezes e ainda te indicam para os outros, que é o melhor de todos os cenários. Então vamos aqui para a minha tela que eu vou mostrar para vocês esses 5 erros na miúcia, né? Vou mostrar com a riqueza de detalhe. Então vamos direto aqui para esses nossos 5 erros que você provavelmente está cometendo agora. O primeiro erro é você atender lentamente os seus clientes, tá? Os maiores especialistas em relacionamento ao cliente, como o Chip Hicken, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, dizem que a velocidade de resposta é o primeiro indicador de qualidade do cliente. E se você demora para poder atender esse cliente, o cliente se sente pouco importante e ele acaba te abandonando, né? Então esse é o primeiro erro, que quando o cliente ele manda uma mensagem para você e às vezes a sua empresa demora 2 horas para responder, já era, você já perdeu esse cliente. O cliente ele simplesmente vai achar que você não se importa, vai achar que você está ocupado demais para ele e nunca mais esse cliente volta. Porque na hora dele pensar em alguma empresa, ele vai lembrar daquela empresa onde ele teve a melhor experiência de atendimento, o atendimento mais rápido e o atendimento que solucionou qualquer dificuldade que ele teve na hora de comprar ou ter o suporte do cliente. Então, a solução simples para esse problema: responda rápido, muito rápido. Se você não consegue responder em 5 minutos, usa uma automação inteligente para você responder enquanto você está ocupado. Então, esse é um ponto extremamente importante. E se você quer aprender as estratégias de atendimento que os maiores especialistas do mundo estão usando, já clica no botão aqui para você se inscrever no nosso canal aqui da Maxbot, já deixa o seu like que eu trago toda semana conteúdo sobre atendimento ao cliente e eles estão sempre aqui no canal, é só você ficar de olho aqui nos novos vídeos. E agora vamos para o erro 2. Então, ó, o erro 2, ser impessoal. Esse é o segundo erro e esse erro é um erro que eu vejo acontecer bastante. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Rômulo, eu quero ter uma IA humanizada, uma inteligência artificial humanizada. Aí quando eu vou analisar os pontos de atendimento dela, as conversas dos atendentes, eu vejo que, beleza, tudo bem ela querer ter uma IA humanizada, mas nem os humanos dela, né, os atendentes dela atendem como humanos. Então, assim, o primeiro ponto desse segundo erro é que os humanos precisam atender como humanos, precisam ter calor no atendimento, precisa tratar com cortesia, precisa falar o nome da pessoa. As pessoas gostam de ouvir ou de ler o seu próprio nome, porque isso mostra que a pessoa está
atenta a esse tipo de detalhe, a gente saber o nome das pessoas é muito importante, né? Então isso é extremamente relevante, né? E quando você trata o cliente como um número apenas, com mais um na fila, ele vai se sentir exatamente assim. Então você percebe que o que realmente importa vai ser a personalização, né? E daí aqui, ó, um dos grandes especialistas, que já escreveu centenas de livros ali, ou dezenas, não sei, nunca li todos, mas eu já li alguns, que é o Tony Rizier, eu acho que é assim que pronuncia, o fundador da Zappos, né? Um dos cases americanos ali de ultra relevância na parte de relacionamento com o cliente. Ele diz que o atendimento é sobre criar conexões humanas, não sobre resolver problemas. Se você resolver o problema, mas não criar conexão, ainda assim o cliente não volta. Porque no final do dia, resolver problemas você não está fazendo mais do que a sua obrigação. A sua obrigação é resolver o problema do cliente, né? Então, esse é uma recomendação e eu recomendo demais que você lê um dos livros do Tony Rizier. Se você procurar aí na Amazon, você vai encontrar. E eu vou deixar também a indicação de um dos livros dele, que foram o livro que eu gostei demais, e vou colocar aqui nos comentários, no comentário fixado, um dos livros dele, que, se eu não me engano, é o Satisfação Garantida. Esse livro é sensacional. E a solução para a gente poder resolver esse erro? Primeiro, personalizar sempre a comunicação, usar o nome do cliente, lembrar sempre dos detalhes sobre ele, então você ter várias anotações sobre esse cliente, sobre as demandas deles, a dificuldade dele, mostrar que você realmente se importa com aquilo que o cliente está falando, que o que ele falou de fato é relevante para você, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso terceiro erro. Então, o nosso terceiro erro é não resolver as dificuldades da primeira vez. Cara, isso aqui é muito, muito, muito importante. Apesar de eu trazer aqui um especialista, né, americano, mas eu vou dar um caso aqui do Brasil também, tá? Quando o cliente ele precisa voltar 3 vezes para resolver um problema, sem dúvida nenhuma ele vai ficar frustrado. Eu tenho certeza que se isso em algum momento aconteceu com você, num relacionamento que você teve aí com alguma empresa, você ficou muito frustrado e o sentimento que você tinha era de querer colocar a boca no trombone, era de chegar, ir para o Reclame Aqui, de chegar e ir para o Instagram, para o Facebook, para o Google Meu Negócio, enfim, para todos os cantos você falar mal dessa empresa. E é exatamente isso que acontece na maior parte das vezes. O primeiro caminho que a gente sempre tenta resolver é conversando direto com a empresa. Quando a empresa não dá a menor bola para a gente, e isso aconteceu comigo quando eu tentei comprar um computador em uma empresa, foi exatamente isso, cara. Eu abri reiteradas vezes suporte para falar que o computador veio com defeito. O computador simplesmente não ligava, né? Computador caro, mas que não ligava. E tentei reiteradamente até a hora que eu acionei o Reclame Aqui. Então, o meu foi até mais de 3 vezes que eu fiz isso, né? E depois, no final das contas, devolveram o dinheiro, resolveu tudo, mas, cara, foram 3 meses de batalha tentando conversar. Encontrei o CEO dessa empresa no LinkedIn, reclamei para o CEO da empresa, olha só o nível que eu tive que chegar, porque o suporte dessa empresa simplesmente não me ajudava. É uma empresa grande, conhecida aí no mercado, tá? Então, ó, o especialista em satisfação do cliente, Fred Richard, descobriu que clientes precisam fazer follow-up, que clientes que precisam fazer follow-up múltiplos têm 50% menos chance de comprar novamente. Bom, eu não preciso nem falar que eu não quero ver a marca dessa empresa nem pintada de ouro, eu não compro nem pintada de ouro. Eu não compro nenhuma bala nessa empresa mais, né? Se essa empresa vender bala, eu não compro de jeito nenhum mais dessa empresa, por conta da péssima experiência que eu tive lá com eles, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante que, cara, resolve o problema de uma vez com o seu cliente, cara. Não deixa ele escalar isso para um Reclame Aqui, para um Google Meu Negócio. Isso queima o nome da sua empresa o tempo todo. Então, a solução que você tem
para poder resolver de fato esse problema, resolve da primeira vez. Ou então, se você se comprometeu com o cliente de dar um retorno para ele, porque às vezes você precisa passar por algum procedimento interno, alguma coisa nesse sentido, cara, ó, daqui a 2 dias eu te dou um retorno, dali a 2 dias, mesmo que você não tenha conseguido resolver de vez aquele problema, dá um retorno pro cara, fala assim, ó, eu tô aqui batalhando com o meu financeiro, com o meu jurídico, com quem quer que seja dentro do seu negócio. Mas eu tô tentando resolver e tal, vai dando esse feedback. E se você não conseguir resolver, porque eventualmente acontece esse tipo de problema, às vezes a gente não consegue resolver todos os problemas mesmo. Seja honesto com esse cliente, dá um prazo claro, mas pelo amor de Deus, cumpra esse prazo, cumpra esse prazo. Se você pediu prazo de uma semana, cumpra o prazo, não deu para cumprir esse prazo, retorna no prazo para esse cliente e fala, eu não consegui resolver ainda o problema que eu tenho com você, mas eu estou correndo atrás disso, estou correndo atrás. Eu peço um pouquinho mais de paciência para você, mas a gente está correndo atrás disso tudo. Então, isso é extremamente importante. Essa é o principal caso dos clientes, dos 5 erros que eu vou mostrar aqui, é o principal caso dos clientes que não retornam de jeito nenhum, tá? Então, eu espero realmente que se você tem um tipo de relacionamento desse com o cliente, se você identificou isso, você não fique simplesmente enrolando o cliente, não dá retorno para ele, porque assim, vai que ele esquece esse tipo de coisa. Não, dê as respostas para ele, porque o seu cliente merece uma resposta, mesmo que seja negativa, tá bom? E agora a gente vai para o nosso quarto erro, que é não fazer follow-up, né? Então, os dados mostram que 80% dos clientes não recebem, 80% dos clientes que não recebem follow-up não compram novamente. Mas 80% dos clientes que recebem follow-up personalizado compram novamente. Então, olha a importância de um bom follow-up. Para quem não conhece, não sabe o que é follow-up ali, que eu estou falando grego ou inglês, de fato ali é uma palavra em inglês. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, não existe uma tradução disso muito clara, mas follow-up é o fato de você acionar o cliente, chamar o cliente novamente, tá? Então, olha só, muitas vezes passou um período ali desse cliente, ele já comprou, você entendeu que esse cliente estava satisfeito, espero que você tenha pegado ali um feedback desse cliente para poder fazer uma pesquisa de satisfação, isso é legal, não está nos 5 erros, mas é importante que a gente faça. Mas, pô, se a sua empresa tem alguns produtos sazonais de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, de moda praia, cara, faz follow-up de presentes, né? Então, pega os dados da data de aniversário da esposa da pessoa, ou do marido, dos filhos, da empregada, da sogra, do sogro, cara, de todo mundo que você puder, para você ir fazendo esses follow-ups, para você falar assim, ó, tá chegando o aniversário da sogra, o que você vai dar para ela? Olha, eu separei aqui, eu dei uma olhada no Instagram dela, eu vi que ela gosta ali de trabalhos manuais e tal, eu separei aqui alguns produtos legais para ela poder guardar os trabalhos manuais que ela está executando na hora e tal. Então, cara, esse é o tipo de follow-up personalizado que eu tô falando, não é simplesmente mandar, falar assim, oi, tudo bem? Você está procurando algum produto ou serviço atualmente? Não faça isso, pelo amor de Deus. Não me faça isso, hein? Pelo amor de Deus. Então, se for fazer dinheiro, se for fazer follow-up, faça um follow-up personalizado, porque o dinheiro está exatamente aí. O dinheiro está no follow-up personalizado, tá? Então, procura dentro do seu negócio, né? A gente tem aí diversos tipos de negócio no mercado. Quais são os tipos de personalização você precisa criar para você poder resolver isso? E a solução é pergunta se o cliente está satisfeito, oferece ajuda, mostre que você se importa mesmo depois que ele pagou. Enfim, a melhor solução para isso é você perguntar para o seu cliente, cara, como é que eu posso agregar mais valor para você? O que você está precisando a mais do que isso? Tem alguma coisa a mais que eu posso fazer por você? Pergunta para o cliente. Quando a gente pergunta, a gente tem respostas extremamente valiosas, tá? E vamos aqui para o nosso erro número 5, que é não oferecer valor contínuo, que acaba conectando ao erro anterior, né?
Então, olha só, esse quinto erro de não oferecer valor contínuo é aquele esquema básico ali, que você vende uma vez e depois desaparece. A empresa simplesmente esquece que aquele cliente comprou dela uma vez, né? E daí isso acaba fazendo com que o cliente não se sente pertencente ali, que você está ali para poder ajudar ele, né? Você quis só vender para ele, pegar o dinheiro e pronto, acabou. E daí, o Seth Godin, que é um dos papas do marketing, vamos dizer assim, com alguns livros publicados aí e tal, ele diz que a fidelização é sobre criar valor contínuo, não sobre fazer uma única venda. Gente, quando a gente cria valor contínuo, a gente vende sempre para esse cliente. Sempre, 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 tá? Então, o valor contínuo se trata exatamente disso. É a gente continuar fazendo follow-up, é a gente continuar fazendo os nossos contatos com esses clientes, perguntar como é que ele está hoje, dar os parabéns, falar que lembrou do aniversário da esposa. Cara, é exatamente isso, tá? A solução para isso é você enviar dicas úteis para esse cliente, oferecer produtos complementares àqueles produtos que ele já comprou. Então, você manter o histórico de compra desse cliente é extremamente relevante e, principalmente, criar relacionamento de longo prazo. Eu vejo muitas empresas que não possuem sequer um CRM. CRM é o software responsável por relacionamento com o cliente. Quando você não tem um CRM, você simplesmente não tem um relacionamento com o cliente, você não tem uma sistematização desse relacionamento. Então, você acaba perdendo todo esse jogo de cintura que você precisa ter com os clientes, principalmente as informações relevantes para esse cliente. Então, deixa eu te dar aqui alguns números que mostram por que evitar esses 5 erros críticos ele vai te ajudar a ganhar mais dinheiro aí, tá? Então vamos aqui para esses números. Então olha só, cliente que recebe atendimento rápido personalizado tem 3 vezes mais chance de comprar novamente de você. Olha só esse dado aqui que é super relevante. 3 vezes mais chance de comprar novamente de você. Cara, se ele não comprar nenhuma vez, você faturou uma vez, às vezes não serviu nem para você recuperar o dinheiro que você investiu para poder atrair esse cliente, tá? Clientes que recebem follow-up têm 5 vezes mais chance de indicar para outros clientes, porque você vai estar sempre na memória desse cliente. O amigo dele, a sogra dele perguntou: eu estou precisando comprar um perfume. Cara, se você é uma loja de perfume e você está sempre conversando com esse cliente, sempre se relacionando, mandando novidade, mandando informações, perfume que é tendência, perfume bom para ir num churrasco na hora do almoço, perfume bom para usar numa festa de gala, perfume. Cara, esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo super de boa para você poder fazer follow-up, provavelmente você vai ficar na cabeça desse cliente e esse cliente vai acabar te indicando, tá? E o mais importante, um cliente fiel custa 25 vezes menos para manter do que conseguir um novo cliente. A gente, né, eu me incluo nisso como empresário e como uma pessoa que investe na atração de clientes muito grande, a gente gasta muito em marketing, a gente gasta muito em atração de cliente. Então, quando a gente faz com que o cliente que a gente já gastou para poder atrair gastar mais com a gente está trazendo mais receita num custo mais baixo para esse cliente, porque a gente já tem custo do produto, custo de funcionário, o custo do marketing. Cara, a gente já tem um monte de custo. Quando a gente faz o cliente consumir cada vez mais da gente, a gente faz aumentar a nossa receita, consequentemente, a nossa empresa acaba crescendo também, porque o nosso faturamento também vai crescer, tá? Então, se você quer fidelizar esses clientes, você precisa evitar esses 5 erros que eu te falei e atender rápido, ser pessoal, resolver logo na primeira vez, fazer follow-up e oferecer valor contínuo para ele. Você deve estar se perguntando aí, mas Rômulo, como é que eu faço tudo isso se tenho muitos clientes, tenho dezenas, centenas, milhares de clientes
para eu poder fazer isso? Como é que eu vou conseguir não cometer esses 5 erros? Então tem algo muito importante que eu preciso te falar. A maioria das pessoas acha que fidelizar cliente é complicado, mas a verdade é que não tem tanta complicação assim se você tiver as ferramentas corretas. Eu falei ali do CRM, que é uma delas, né? Mas aqui na MaxBudget nós criamos uma plataforma que automatiza o atendimento, transforma ele ficar mais rápido e personalizado. Com follow-ups automáticos, você não vai precisar fazer praticamente nada manualmente. O sistema ele vai cuidar de tudo enquanto você, seus colaboradores dormem, descansam, curtem o feriado, final de semana. Então, se você quer transformar seus clientes ocasionais em clientes fiéis que compram de você repetidas vezes, é só você clicar no link que eu coloquei aqui na descrição. Você vai agendar uma demonstração com a minha equipe aqui e nós vamos te mostrar como que isso funciona para o seu segmento, aí dentro da sua empresa. Você vai conseguir fazer um teste ali da nossa plataforma. E daí, eu quero também que você me conte aqui nos comentários quais desses 5 erros que você acha que está cometendo, qual o maior desafio que você tem para fidelizar os seus clientes hoje. Quero que você deixe tudo aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e responder cada um desses comentários. Fideliza seus clientes e até o próximo vídeo.